no Uber e acordei dentro da casa dele. Eu trabalho em 2 empregos. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã para poder entrar no emprego e na parte da tarde eu trabalho em outro emprego. Eu chego em casa por volta da meia-noite, meia-noite e meia, ou seja, assim que eu deito para dormir eu já tenho que acordar para ir trabalhar no outro emprego de manhã. Ou seja, não há corpo que aguente uma rotina dessa. Até que um certo dia a minha moto quebrou e eu precisei ir trabalhar de Uber e voltar para casa também de Uber. Beleza. Pra ir, tudo tranquilo, maravilha, perfeito. Pra voltar pra casa, foi só pela misericórdia. Eu tava lá no serviço pra poder ir embora, pedi o Uber chegou, entrei dentro do Uber, até gostei porque o moço que tava trabalhando no Uber, ele era aqueles cara bem na dele, não era de ficar puxando assunto, eu já tava bem cansada, eu só queria colocar meu fone e descansar. E assim foi, coloquei o meu fone e encostei a cabeça no banco do carro. E ali mesmo, minha filha, eu acabei pegando no sono. Assim que eu acordei, eu estava dentro do carro, dentro de uma garagem. Uma casa totalmente estranha. A hora que eu acordei, eu estranhei porque eu não conhecia o lugar que eu estava. Tudo apagado, um breu, a casa apagada, o carro tinha o filme preto, ficou mais escuro ainda. Gente, foi assim, aterrorizante. Então, na hora, pensei comigo, fui sequestrada, porém, meu celular tava comigo, eu olhei as coisas dentro da minha bolsa, tava tudo lá, não tava faltando nada. Falei, o que tá acontecendo? Então, peguei e comecei a ligar pra minha mãe. Ligar, mas ela não atendia. A minha mãe era daquelas que se você tá em casa ou não, pra ela não faz diferença. Ela vai deitar e vai dormir tranquila, viu? Então eu tive a ideia de descer do carro, sei lá, tentar fugir, passar pelo portão, sei lá. Eu abri a porta do carro, porém na hora que eu abri a porta do carro fez barulho. E na área da casa, na garagem da casa, não sei se é detector que fala, quando a luz pega o detector assim, ele acendeu. Assim que eu desci do carro, a luz acendeu, o carro fez barulho e como assim, não faltava mais nada, veio um cachorro pra cima de mim. Quando eu vi aquele cachorro latindo e vindo pra cima de mim, eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar igual uma criança, porque na minha cabeça eu ainda tava sendo sequestrada. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer amizade com o cachorro pra ver se ele parava de latir, porque pra mim, se ele fizesse muito barulho, a pessoa ia sair de lá e só Deus sabe o que ia acontecer. Enquanto isso, continuo ligando pra minha mãe e nada da minha mãe atender. Até que ligando, insistindo, o meu pai atendeu o celular da minha mãe. A hora que ele atendeu, ali eu aproveitei pra fazer o drama. Falei, pai, Assim que meu pai atendeu, eu comecei a gritar desesperada, pedindo socorro, falando que eu achava que eu tinha sido sequestrada. Então meu pai foi e pediu pra me mandar a localização. Eu rapidamente fui e mandei a localização. Só que eu falava pra ele, pelo amor de Deus, vem me buscar rápido, eu vou morrer, eu falava pra ele. Enquanto eu falava com meu pai, o dono ouviu, saiu lá fora, só que a hora que ele saiu lá fora, ele achou que eu estava roubando a casa dele. E daí ele começou a gritar, falando para eu não me mexer, para eu ficar quieta onde eu tava, pois ele já tinha chamado a polícia. Então, assim que eu olhei pra ele, que eu vi que era o Uber, eu comecei a falar pra ele, eu falei, moço, você não lembra de mim? Eu sou a sua passageira, eu estava no carro com você. Eu acabei dormindo no carro e eu fui acordar aqui, só agora, dentro da sua casa. Gente, esse homem começou a rir. Deu uma crise de riso tão grande nesse homem. Ele chorava de um lado de tanto rir e eu chorava do outro lado morrendo de medo. Então acabou chegando polícia, acabou chegando meu pai e lá vai a gente se explicar pra todo mundo. Então eu expliquei que eu coloquei o fone e acabei dormindo, ali eu peguei no sono e só acordei dentro da garagem. Por coincidência, esse Uber, ele morava algumas ruas pra cima da minha casa. E aquela seria a última viagem dele. No caso, a minha viagem seria a última viagem dele. Então, como ele viu que o endereço era próximo da casa dele, ele fez o caminho normal, não seguiu o GPS. Como eu estava dormindo e muito quieta, ele acabou se esquecendo de mim. Foi embora para casa dele e guardou o carro dele. Ou seja, ele simplesmente se esqueceu de mim,
Eu acho que no automático o carro dele fez o caminho para casa dele. Como eu estava muito quieta, ele acabou se esquecendo de mim e foi embora para casa dele comigo lá dentro. Então acabou dando tudo certo, eu fui embora com meu pai, graças a Deus. E só por estar viva eu já tô muito feliz. Mas agora vamos pensar, vamos falar sério. Gente, imagine o quão perigoso é você dormir dentro de Uber ou até mesmo dentro de ônibus. Poderia sim ter acontecido algo muito pior, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu sou do interior de Porto Alegre e quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu lembro que morava eu, meu pai e as minhas 4 irmãs. E a gente tinha uma vida muito difícil. Meu pai e minha mãe brigavam muito, muito mesmo. Minha mãe tem até marcas no corpo dela de facadas, de briga dela e do meu pai. Até que um dia a minha mãe decidiu fugir. Ela já tinha conhecido outro homem, a gente não sabia. E ela pegou eu, minhas irmãs e fomos para casa desse homem. Nós chegamos lá, conhecemos ele. E ele foi muito legal com a gente no começo. O meu pai veio atrás da gente, automaticamente causou briga com ele. E assim, a gente sempre foi negra, sabe? E ele era aquele alemão, grandão, branco, do olho azul. Então, ele era super diferente da gente, mas tratava a gente super bem. E quando meu pai começou a se aproximar, ele e o meu pai começaram a brigar muito. E foi onde começou a ter várias ameaças de um pro outro. Era ameaça de morte mesmo, sabe? E depois de um tempo, de todas essas brigas, um dia, eu era muito pequena, eu recebi a notícia de que o meu pai tinha sido morto dentro da casa dele. E assim, entraram na casa dele e mataram ele enforcado. Nada tira da minha cabeça que foi o meu padrasto. Nada tira, porque ele falava com a minha mãe sobre isso dentro de casa, sabe? Não sobre a morte, mas sobre as ameaças, sobre isso. Então, foi muito sofrido pra mim no começo, foi muito dolorido pra mim. Nossa, foi muito ruim. E não passou muito tempo, a casa que meu pai morava, minha mãe mandou demolir a casa e ele e minha mãe começaram a construir uma casa nova pra gente morar lá. E aí a gente, né, passando por tudo isso, foi quando a minha irmã mais velha, e eu sou assim, a de 4, a terceira, né, mais velha. A minha irmã mais velha chegou na minha mãe falando pra minha mãe que ele tinha passado do ponto com ela. Eu não entendia muito bem porque eu era menina, mas eu sei que era isso, que ele tinha passado do ponto com ela, que tinha mexido com ela. E minha mãe não acreditou, além de não acreditar, ainda contou pra ele. E ele deu uma surra na minha irmã e obrigou ela a ficar com ele. E aí ela ficou muito revoltada e fugiu de casa. E eu nunca mais tive notícia dessa irmã mais velha. E eu tinha muito medo dele, porque aí ele foi mostrando quem ele era. E ele e minha mãe também começaram a brigar. E minha mãe trabalhando de noite, tanto para bancar a obra quanto para bancar a gente, porque ele não estava trabalhando. E ele aproveitava que minha mãe saía para trabalhar para mexer com a gente, sabe? E eu não sei por que minha mãe nunca defendeu a gente de verdade, mas chegou um momento em que a minha segunda irmã falou para minha mãe que ele também tinha passado do ponto com ela. A minha irmã, ela não quis esperar passar pelo que minha irmã mais velha tinha passado, então ela já fugiu de casa e foi morar na casa de uma amiga. E lá ela contou o que aconteceu e a amiga da minha irmã denunciou meu padrasto. E que foi uma revolta muito grande, porque a minha mãe, ela depois a favor do meu padrasto, sabe? Então ela falou que minha irmã estava inventando, que ela estava mentindo, sabe? Que era tudo mentira. Ela ficou extremamente revoltada. Da casa da amiga, ela começou a envolver com um monte de droga, ela envolveu com um monte de gente errada, ela começou a usar crack, sabe? E depois que ela entrou pro mundo desse crime, ela tinha só 15 anos de idade, ela foi envolver com gente traficante, foram matar os caras e ela morreu junto, sabe? Então foi muito triste, eu não sei como que a minha mãe, sabe, conseguia passar por cima de tudo aquilo. E obviamente a terceira vítima seria eu, né? Foi quando ele começou a vir. E tipo assim, ele já batia em nós, já humilhava, já xingava. E foi quando ele começou a falar assim,
que eu era suja, sabe? Que meu corpo era sujo e que ia começar a me dar banho para me lavar, para ver se melhorava. E foi quando ele começou a dar banho em mim. E ele aproveitava para me assediar, para pegar em mim, para fazer as coisas. E minha mãe, ela não fazia nada, sabe? Ela não fazia nada. E eu ficava naquela situação, morrendo de medo, não sabendo o que fazer. E era eu e a minha irmã caçula. Teve um dia que ele colocou eu e a minha irmã no chão e tirou a nossa roupa e começou a fazer, sabe, acariciar o corpo dele no nosso corpo e colocar a mão dele no nosso corpo e machucou, ardia, sabe, doía. E eu morria de medo daquilo. Foi quando a minha irmã contou para a professora dela. Ela contou para a professora e a professora foi, chamou a polícia, aí foi todo mundo lá, e aí minha mãe falou que era tudo mentira, que ela estava inventando tudo aquilo, que ia conversar com ela, e a partir daí o meu padrasto bateu muito nela, deu uma surra nela, mas nunca mais mexeu com ela, e aí a vítima passou a ser só eu, né? Só eu da história. Até que teve um dia que ele falou que a gente ia olhar umas coisas do terreno, né, da construção lá do meu pai, do terreno do meu pai, e falou que era pra eu ir junto com ele. E aí eu fui junto com ele, e depois ele passou no apartamento, sabe, eu acho que era dele, eu não sei não. Só que a gente entrou, ele tinha a chave, e aí quando chegou lá dentro, nunca vai sair da minha cabeça a cena, sabe, dele realmente obrigando eu a ter relação sexual com ele. E doía muito, machucava muito, eu chorava muito, pedia muito pra isso não acontecer. E assim, era muito difícil, porque se qualquer pio que eu dava, qualquer demonstração de infelicidade que eu tinha, eu apanhava. Então era muito difícil demonstrar dor, porque se a gente demonstrasse dor, ele fazia a gente sentir mais dor. Então a gente tentava segurar de todos os jeitos, tentar lidar da forma mais forte possível. E daquele dia eu nunca vou esquecer, porque ele rompeu o ligamento, sabe, das minhas partes íntimas, me machucou muito. Depois eu fui pro banheiro chorar e ele disse que se eu chorasse ele ia me bater. Então assim, foi muito triste. Depois daquilo, sabe, começou a ser constante. Ele ficou nesse processo quase um ano comigo. Quando eu fiz mais ou menos uns 13 para 14 anos, ele pegou uma doença e morreu. Ele já era mais velho, né? Graças a Deus, ele morreu. Assim, não deveria desejar a morte de ninguém, mas ele foi uma pessoa que me matou quando eu era criança, né? Me traumatizou, me problematizou, me trouxe danos físicos, emocionais e psicológicos. E no dia do enterro dele, a gente conheceu a ex-mulher dele com a penca de filhos que ele tinha com ela. E aconteceu a mesma coisa. A filha dela estava sendo abusada por ele também sexualmente. Contou pra mãe, a mãe também não acreditou. Um dia ela pegou uma faca e aí, quando ele foi lá fazer o abuso com a menina, ela deu uma facada na barriga dele. E aí, por conta disso que aconteceu, a mãe dela acreditou nela, porque ia dar B.O. pra ele, né? Então eles se separaram por conta disso. Hoje eu tenho 26 anos de idade. A minha irmã mais velha, que saiu de casa a primeira vez, como ela foi morar na rua, acabou que não teve onde ela morar, ela se envolveu também com crack. Ela ficou dos 12 até os 32 anos de idade, tudo porque minha mãe não acreditou nela, minha mãe não entendeu, não abraçou. Hoje, graças a Deus, ela saiu, ela conseguiu entender muita coisa sobre a vida, mas infelizmente o que ela é hoje, né, o que ela viveu, sempre vai ser uma dor, sempre vai ser um buraco no coração dela. A vida dela acabou completamente por conta da falta de apoio da minha mãe. A gente perdeu, né, uma segunda irmã que era maravilhosa também, porque não teve estrutura, se envolveu com gente errada e se meteu tava no lugar e na hora errada com pessoas erradas. E eu, né, que tive grandes transtornos. Hoje eu sou casada, eu tenho uma filha, mas eu tenho muita dificuldade de ser feliz sexualmente, de conseguir me entregar, de conseguir me apaixonar. E o meu marido, ele sabe de tudo, mas ele até entende, mas ao mesmo tempo ele quer que eu me esforce para tentar fazer diferente pelo casamento, sabe? Então automaticamente é como se não me entendesse.
e eu sou cheia de traumas, mas eu tento trabalhar isso no meu psicológico e eu fico muito feliz de poder compartilhar a minha história e fazer isso tudo ser um grande desabafo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.